Muito bem, os irmãos podem sentar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, ainda não terminou, né? Deus tem sido, hoje é uma noite de festa, nós vamos ouvir mais uma música. Depois eu explico por que a gente está cantando bastante hoje, gostoso, né? Mas 1 Pedro, capítulo 2, nós estudamos sobre o amor, fizemos lá um breve interregno. Isso, vai cantar agora. Beleza. Nós fizemos um intervalo lá, porque falava do amor e tal, Pedro, e aí eu expliquei lá o amor em Paulo, tá bom? E aí agora a gente continua. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então eu vou falar hoje, oferecendo sacrifícios espirituais contínuos. É só isso. Não, tem bastante coisa, eu espero que eu consiga terminar. Tem bastante coisa texto. Eu preciso conseguir dar conta de explicar isso. Quando ele diz assim, a última parte do texto, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais. Eu vou tentar explicar como é que eu e você oferecemos sacrifícios espirituais. Nós vamos ouvir uma música, porque o grande sacrifício de Jesus Cristo faz isso na nossa vida, nos dá graça, nos abençoa. Nós ouvimos uma palhinha hoje de manhã, mas falei, vamos ouvir a música inteira hoje, que fala como Deus marca a vida da gente através de pessoas que acabam se tornando aqueles a quem nós chamamos de amigos. Vamos ouvir. Emoções eu sei florescem nestes corações amigos. Tantas situações vividas, tão preciosas, nunca mais se esquece. Mas perto estaremos sempre, como se nada hoje aconteceu. Pois o amor brotou sincero e vai nos transformar num só. Ser amigos é pra sempre, como eterno é o nosso Deus. Como amigo nós diremos, até breve, não adeus. Vocês agora vão partir, com a mão do Pai seguir. Mas amigos nada vai nos separar. Com carinho e fé criados pela convivência pura, nos encontraremos sempre. Na distância só o amor perdura, mas perto estaremos sempre, como que nada hoje aconteceu. Pois o amor brotou sincero e vai nos transformar num só. Ser amigos é pra sempre,
Como eterno é o nosso Deus, como amigo nós diremos, até logo, não adeus. Vocês agora vão partir, com a mão do Pai seguir, mas amigos nada vão e nos separar. Ser amigos é para sempre, como eterno é o nosso Deus, como amigo nós diremos, até logo, não adeus. Vocês agora vão partir, com a mão do Pai seguir, mas amigos nada vão nos separar. Essa eu não vou esquecer, hein? Tem muita gente, essa é uma outra questão que sempre há uma discussão entre os pastores, aqueles de linha reformada que se preocupam, né? O que vai acontecer no culto. Mas eu sempre tenho visto, e vou tentar mostrar isso mais uma vez. Thalita e defende o nosso carinho por vocês. Vocês vão e vocês chegam. Luciana e Gabriel. E a Manuela, né? É Manuela do Daniel? É Manuela. É Rafaela? Não, a filha. É Manuela, né? Aí eu tô antenado, né? Manuela, né? E a Manuela tá chegando, né? Então, é assim, irmãos, nós nos desgastamos em prol uns dos outros. A gente não deve ter medo de expressar esse amor, mesmo no culto, que é a Deus, como um reflexo daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Por isso eu acho que cabe essas coisas no culto, eu vou mostrar isso um pouco mais hoje, tá bom? Para que a gente sabe exatamente qual é a razão da nossa fé, que é o Senhor nosso Deus. Mas esperamos que a manifestação do carinho, do amor, não tenha medo de desenvolver amizades, de cultivar amizades. Às vezes a gente vai se estranhar um pouco na amizade porque a gente não é perfeito, a gente ainda está em processo, a gente está sendo talhado. Acontece isso, irmão. Às vezes a gente se afasta um pouco dos nossos amigos, às vezes nos aproximamos novamente, mas que Deus tenha misericórdia, porque o que passamos aqui é só um preâmbulo do céu, nós vamos para o mesmo lugar, vamos ficar nas moradas celestiais. Então, eu tenho conversado com amigos e feito amigos profundos, com marcas profundas. A gente tem medo de abrir a nossa alma e se decepcionar. A gente vai se decepcionar, é isso mesmo. Faz parte do processo que Deus está trabalhando no coração de cada um de nós, mas Deus vai continuar trabalhando e nós vamos para o mesmo lugar. Não tenha medo de marcar a vida de pessoas e ser marcado por elas, porque é assim que Deus trabalha na vida dos seus filhos, tá bom? Muito bem, eu vou tentar explicar aqui o texto de Pedro, depois eu dou os avisos. Vamos lá. Onde oferecendo sacrifícios espirituais contínuos, onde ele fala, na parte última do verso 5 de 1 Pedro capítulo 2, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a última parte, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Então, por isso eu quero refletir oferecendo sacrifícios espirituais contínuos. A grande pergunta é: o cristianismo tem algum tipo de altar ou sistema de sacrifícios? Todos nós, mais do que prontamente, vamos responder que não. De maneira correta, claro. Nós não temos altar, não temos sacrifícios, isso aí tudo ficou para trás. Jesus Cristo é o nosso sacrifício perfeito, foi feito de uma única vez, eternamente, e ele de fato é tanto o ofertante quanto a oferta. Ele é tanto o sacerdócio quanto o próprio sacrifício. Isso significa que nós não oferecemos mais sacrifícios, anote aí, de maneira redentiva. Agora, significa que nós cristãos não oferecemos nenhum tipo de sacrifício? Não, não é verdade. É verdade que eu e você
oferecemos algum tipo de sacrifício. Não é mais redentivo, mas nós oferecemos alguns tipos de sacrifícios e eu vou tentar demonstrar alguns deles. Ele fala aqui de casa espiritual e também vai falar a fim de oferecer sacrifício espiritual. Percebe? Nós somos essas pedras que vivem construindo essa grande casa espiritual e agora nós oferecemos sacrifícios espirituais. Não são mais sacrifícios materiais do mesmo jeito que se fazia no Antigo Testamento. Agora são sacrifícios espirituais. Então nós oferecemos, não de maneira redentiva, mas eu queria desafiar e eu queria que você pensasse em cada um dos elementos que eu vou tentar demonstrar que existem na Bíblia, no Novo Testamento. Obviamente, não consigo explicar isso aqui exclusivamente na carta de Pedro. Eu vou precisar de textos sobressalentes, você pode anotar que eu vou explicar cada um dos textos, mas que mostram que estes sacrifícios espirituais são oferecidos pelos crentes. Não no lugar de Jesus Cristo, não para concorrer com Jesus Cristo, mas como fruto do grande sacrifício que Jesus Cristo fez em todos nós. Primeiro sacrifício que nós fazemos como sacrifícios espirituais contínuos são os nossos corpos. Romanos capítulo 12 diz assim, verso 1: Rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Então, na verdade, literalmente, Paulo fala, fazendo contraste aos sacrifícios do Antigo Testamento que deveriam ser mortos, ele agora diz que no Novo Testamento, através dos nossos corpos, nós oferecemos um sacrifício vivo diante de Deus. Significa que nós precisamos oferecer cada parte do nosso corpo, as nossas faculdades, a nossa mente, os membros do nosso corpo como sacrifício vivo, devotando a nossa vida completamente a Deus. Ele diz assim, não ofereçais, se você quiser, Romanos 6,13, tá? Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Olha lá, o nosso corpo não deve, ele está falando aos crentes de Roma, não devem mais ser oferecidos como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros, os membros do nosso corpo, a Deus como instrumentos de justiça. Então, em vez do nosso corpo ser um instrumento de iniquidade, o nosso corpo precisa ser um instrumento de justiça. E em vez do nosso corpo ser um sacrifício morto, como no Antigo Testamento, o nosso corpo precisa ser um sacrifício vivo diante de Deus. É por isso que nós não oferecemos os mortos a Deus, nós oferecemos os vivos a Deus. Átila, eu disse a vocês, é um dos poucos caras que eu já vi. Eu acredito que tem alguns que têm o dom de evangelismo. Todos nós temos a obrigação de evangelizar, mas os dons de evangelismo eu acho que poucos têm. Átila era um desses que é padrinho do nosso casamento. E ele me disse assim, as pessoas iam conversar com Átila, iam cobrar, ele trabalhava nas suas funções lá, e de repente ele estava com as pessoas na igreja, as pessoas chorando, e quem é esse cara? Alguém que eu estava na fila do banco, quando a gente ia em fila do banco, lembra quando a gente ia? Faz muito tempo, né? A gente ia em fila de banco, ficava esperando lá, ele evangelizava a pessoa estava lá chorando, e a pessoa ia para a igreja, fazia profissão de fé e tal, e tem um monte de gente assim, que o Átila passava no meio do caminho, e por onde ele passava ele ia pregando. E ele me disse assim, Geraldo, eu tenho alguma coisa que você não tem, mas eu daria tudo para ter aquilo que você tem, porque o que eu tenho você não tem, mas o que você tem eu não tenho. Eu falei, o que, Átila? A juventude. Eu fui alcançado por Deus, agradeço a Deus por poder ter esse dom de evangelismo que eu sei que Deus me deu e vou devotar o restante da vida que eu tenho a Deus em vida. Não é depois da morte, é em vida, irmãos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós falamos, por onde nós andamos, é em vida o nosso corpo, a nossa vida, a nossa força, aquilo que somos e ainda seremos, devemos oferecer isso a Deus. E ele diz, eu vou oferecer isso para Deus o restante de vida que eu tenho, mas você tem muito mais. Você vai oferecer o melhor da sua vida.
Você tem a sua juventude. Eu desgastei e desperdicei a minha juventude, isso não volta mais. Então eu tenho algo que você não tem, mas eu daria tudo para ter aquilo que você tem. Para você poder devotar toda a sua energia para servir como um verdadeiro sacrifício a Deus. A gente vai se lembrar quando Abraão vai oferecer Isaac. Na verdade, Isaac seria um sacrifício naquele momento morto, mas nós, literalmente, no Novo Testamento, somos uma repetição daquilo que aconteceria. Nós somos os novos Isaques. Cadê o sacrifício, Pai? Deus vai providenciar. Ele providenciou o sacrifício de Jesus, mas nós somos os novos Isaques. Deus deu uma oportunidade a mim e a você. Devote a sua vida. Devote os membros do seu corpo. Devote a sua energia, devote seus sonhos, se desgaste para você participar daquilo que Deus tem feito na face da terra, para que a nossa vida seja um verdadeiro sacrifício vivo, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1. Então, um dos sacrifícios que nós fazemos, somos nós mesmos que oferecemos a Deus. E aí eu pergunto, se nós formos oferecermos a nós mesmos a Deus, que tipo de sacrifício Deus iria receber? Segundo, nosso louvor e adoração. Hebreus, capítulo 13, um texto belíssimo. Ele diz assim, no verso 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus sempre. Hebreus 13, 15, ofereçamos a Deus, por isso que eu estou colocando no título, oferecendo sacrifícios espirituais contínuos. Ofereçamos, portanto, por meio de Jesus, sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, sempre dá a ideia de continuidade. Sempre marca a vida de cada um de nós, onde, independentemente das circunstâncias em que vivemos, nós temos o nosso sacrifício eterno, eles não dependem das nossas circunstâncias. Depende da grande circunstância do Calvário, e isso já foi resolvido. Todavia, muitos de nós nos esquecemos que o autor aos Hebreus está escrevendo para pessoas que estão passando circunstâncias de vida e morte. Circunstâncias onde João, por exemplo, foi jogado e salvo milagrosamente, onde antes de ele ir para a ilha de Fátima, diz a tradição, que ele foi jogado num grande, que era uma das maneiras da pessoa ser morta naquele momento, num balde, era um balde, uma panela, sei lá, alguma coisa bem grande. Pensa naquela feiticeira, na bruxa, né? Naquele caldeirão, num grande caldeirão de óleo quente. E João foi salvo do grande caldeirão de óleo quente e depois é que ele foi para a ilha de Patmos. O que eu quero dizer com isso é que há circunstâncias que não dependem mais de nós que Jesus Cristo fez, mas que eu e você devemos ter o cuidado enorme para não vincularmos as diferentes circunstâncias que nós passamos para podermos devotar os nossos sacrifícios de louvor. Se é sempre, é independentemente do momento em que nós vivemos, empregado ou desempregado, saúde ou doente, estando bem ou estando mal, tristes ou alegres, independente de sermos perseguidos pelo Estado ou não, nós sempre devemos comparecer diante de Deus, porque alguns de nós imaginam que, independentemente do que Jesus Cristo fez, em alguns momentos nós não temos força para louvarmos. Eu sei disso. Eu passei circunstâncias onde preguei na igreja a respeito da providência de Deus, e uma das vezes em que eu cheguei em casa falando da providência de Deus, junto com a Raíssa, os ladrões estavam saindo de casa, dei de cara com eles. Um eu consegui pegar, nem me lembro mais o nome do sujeito lá, eu consegui pegar, dei uns cascudos nele, chamei a polícia e falei, está aqui o camarada, ele era de menor, o que você acha que aconteceu? Foi para lá e voltou, e a polícia liberou o camarada. Tempo depois a polícia me chamou e disse, é para você comparecer na delegacia. Eu falei, beleza, vou lá, porque finalmente pegaram o cara, vão me devolver as circunstâncias. Eu estou lá, recebi uma intimação, estou lá na delegacia e disse, o que eu estou fazendo aqui? Não, nós estamos aguardando, porque o ladrão, nós intimamos o ladrão, e nós estamos aguardando ele aparecer aqui para ele poder devolver as coisas. Eu falei, deixa eu entender, você está achando que o cara que roubou a minha casa, ele vai vir aqui de livre, espontânea vontade? Eu falei, meu amigo, onde é que eu estou, velho? E pregando para a igreja sobre providência de Deus, na providência de Deus, eu não vi essa manifestação exata da providência de Deus em casa, porque nós tivemos tudo roubado. E neste momento nós precisamos aprender a louvar a Deus.
Raíssa, doente, vocês sabem disso, disse várias vezes para vocês. Gastei o que tinha e o que não tinha. Internado, até que em determinado momento nós entendemos e falamos, Deus, vamos fazer o seguinte, se ela ficar bem, está bem, se não ficar bem, está bem também. Se ela ficar saudável, está valendo, e se ficar doente, está bem. Por quê? Porque nós precisamos aprender a nos achegarmos com sacrifícios de louvor sempre. Independentemente do que Jesus Cristo fez, mas independentemente de onde nós estamos. E é bom nós falarmos isso enquanto estamos bem, porque quando estiver lá onde Sebastião está, e aí Sebastião você deve estar ouvindo lá, a gente fica apavorado, porque fica sozinho. Quando a gente estiver em casa, como o Woodley está, e está com sentença quase de morte decretada, e a gente fica pensando se a gente tem razão para louvar a Deus. E aí a gente se esquece que Paulo e Silas, quando tomaram um monte de chibata, quando estavam na prisão, sem nenhuma possibilidade de sair, ninguém que os defendesse, no meio da prisão eles dizem, vamos embora cantar, porque a única coisa que sobrou para a gente é louvar a Deus. É sempre, irmãos, a chibatada ou sem chibata, é com saúde ou sem saúde, empregado ou desempregado, as coisas indo bem ou indo mal, nós precisamos aprender esse grande mistério, que é estar diante de Deus, sempre apresentando então sacrifícios de louvor. Louvar é falar de Deus, por isso nós cantamos. Por isso nós precisamos aprender que o culto, existe um momento em que nós precisamos falar a respeito de Deus, falar da identidade de Deus, agradecer por aquilo que Ele fez. Existe esse espaço, isso é extremamente importante para nós. Cantarmos as verdades celestiais. Por isso é importante o ministério de música. Por isso é importante a escolha das letras. Por isso é importante incentivar que a igreja cante. Porque um dos sacrifícios que Deus espera da vida de cada um de nós é que nós cantemos louvando a Deus, agradecendo pelo que Ele fez. Independente das circunstâncias que vivemos, nós sabemos que somos todos merecedores do inferno. Sabemos que fazemos uma profissão de fé a cada domingo. Sabemos que se dependesse de Deus, nós certamente estaríamos condenados sem possibilidade de mudança. Mas graças ao sacrifício de Jesus Cristo, nós temos um novo lar. Nós temos novos irmãos, nós temos uma nova família, nós participamos da aliança da promessa, coisas estão sendo depositadas sobre a vida de cada um de nós, nós temos razões para louvar e precisamos nos sacrificar. Por quê? Porque nem sempre nós temos vontade de cantar, é ou não é verdade? Quantos de nós que já não vimos a igreja e experimentamos dizendo, nem sei o que vou fazer lá, e quando a gente volta a gente diz, ainda bem que eu fui lá, porque foi uma benção. Por quê? Porque aquilo falou no meu coração. Por quê? Porque quando nós louvamos, somos os primeiros a sermos abençoados. Precisamos aprender a apresentar diante de Deus sacrifícios de louvor. Calvino dizia que uma das grandes partes importantes que existia na vida da igreja era, depois da palavra, a música. A música sempre fez parte da vida da igreja. Pessoas foram cantando em direção à sua sentença de morte. Pessoas cantavam enquanto literalmente elas estavam sendo queimadas vivas. Do mesmo jeito que Jesus Cristo, depois de haver ceado, ele cantou um hino. Ele estava indo para a morte. A música faz parte, ela é absolutamente importante para nós. Precisamos cantar como sacrifícios de louvor, de pessoas que professam o nome de Deus. Se você não professou o nome de Deus ainda, meu desafio é que você o faça. E faça para ontem. Diz, mas Deus sabe no meu coração. Faça de maneira pública, irmão. Porque a relação nossa com Deus é a relação de uma noiva com um noivo. E todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabemos, ou certamente todos nós concordaremos. Se na hora do casamento, imagina chegar lá a noiva e o pastor perguntar lá, você, marido, aceita essa mulher como sua legítima esposa? E a gente responde como Pedro, tu sabes. Vai nessa que você vai ver. A gente precisa falar, irmão. A gente precisa professar, a gente precisa, como lábios que continuamente professam o nome de Jesus Cristo, a gente precisa aprender a professar publicamente o nome de Jesus Cristo de maneira constante, porque haverá circunstâncias em que nós nos encontraremos tentados a responder na mesma maneira que Pedro e os discípulos responderam. Vocês estavam com ele? Nunca vi mais gordo nem mais magro. Meu amigo, Pedro, que estava lá e Jesus Cristo foi lavar os pés, ele diz, no meu jamais, se você não fizer isso, você não tem parte comigo, então me lava inteiro. Pedro sempre exagerado, e Deus abençoa a vida de Pedro lavando os pés de Pedro. Você conhece ele? Nunca vi mais gordo.
Pedro que estava no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, experimentou coisas que nenhum dos apóstolos experimentaram, que era a metamorfose, não a ambulante, mas a metamorfose de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo se literalmente muda de essência para dar uma aliviada no coração deles de que o Redentor ia morrer, ele diz, é bom nós estarmos aqui, vamos fazer uma tenda entre nós. Ele é o único que interrompe aquela conversa. Vocês conhecem Jesus Cristo? Nunca vi nem mais gordo nem mais magro. Jesus ele está lá no meio daquela tempestade, ele diz, mestre, se és tu, fala para que eu vá junto com você. Então venha, Pedro. E Pedro anda sobre o mar. Rapaz, eu queria ter experimentado aquilo que Pedro experimentou, andar sobre as águas. Uma coisa absolutamente singular. Não basta ter visto a transformação de Jesus, ele anda sobre as águas. E aí no meio do caminho ele diz, socorro Jesus, Jesus estica a mão e atende a ele, experimentou coisas que ninguém experimentou. Você conhece Pedro? Jesus Cristo, nunca vi nem mais gordo nem mais magro. Rapaz, a negação de Jesus Cristo é por parte de Pedro, não é por parte de outros, mas por parte de Pedro. É esfregar na nossa cara que a despeito de grandes experiências que eu e você passamos, incorremos um risco em determinados momentos da nossa carreira cristã, de sermos tentados lá no fundo do nosso coração, não fazermos isso, oferecermos sacrifícios de louvor sempre de lábios que professam o seu nome. Você professa Jesus Cristo? Rapaz, estou pensando duas vezes. Tem certeza que você não conhece Jesus Cristo? Jesus sabe. E a gente começa com aquelas maracutaias, porque no nosso coração a gente começa a titubear, no nosso coração a gente começa a duvidar. E a gente começa, de repente, a passar coisas que o próprio João Batista passou. Um cara que é macho, um cara que não tem meia boca com ele, é sim, não. E que Herodes ouvia João Batista de boa mente. Chegou em determinado momento que ele está preso, ele chama os seus discípulos e diz, vem cá, é Jesus mesmo, será que eu não estou morrendo pela pessoa errada? Agora você vai duvidar, agora não é a hora. Isso é para mostrar que eu e você, por mais firmes na fé que sejamos, podemos incorrer em determinado momento do nosso sofrimento de não queremos oferecer sacrifícios de louvor de lábios que professam o seu nome. A gente professou o nome de Jesus Cristo na profissão de fé, fala isso e falava isso aos quatro ventos, mas às vezes falta o fôlego na nossa boca. Às vezes as palavras não vêm com tanta convicção assim. E a gente precisa aprender que um dos sacrifícios espirituais ditos por Pedro são não somente os nossos corpos, mas o nosso louvor e a nossa adoração. A gente precisa aprender a cantar sempre. E é por isso, com todo o coração do mundo, eu me reportei à vida de Udley e disse, eu não vou falar como teu pastor, mas vou falar como teu irmão. Como teu irmão eu tenho autoridade para falar. Eu sei que como pastor também, mas como eu estou chegando agora, então para não assustar, como teu irmão eu posso falar. Eu sei que eu não estou na tua pele, mas eu peço a Deus graça para que o dia que eu tiver, eu ouça aquilo que eu vou lhe falar. Porque a gente sofre, mas tem limite para a nossa incredulidade. A gente duvida, mas tem limite para a nossa dúvida. Mesmo diante de circunstâncias em que eu e você, porque um dia a gente vai morrer, irmão. Mesmo diante de circunstâncias onde a morte possa bater na nossa porta, precisamos aprender a cantar sempre, em todos os momentos, às vezes até preso em cadeias emocionais, onde a gente não veja saída à nossa frente. E aí sim, isso aqui é uma palavra de desafio, por exemplo, e eu posso dizer isso de maneira pública, porque foi pública para Martinha, que perdeu seus 2 filhos quando eles morreram nos seus braços. Martinha, você tem razão para poder oferecer sacrifícios de louvor sempre. E aí, quando você passa por circunstâncias como a de Paulo, como a de Udley, como a de Martinha, e como a de tantas pessoas que perdem e não voltam. São coisas que marcam, de acordo com os Salmos, são verdadeiros sulcos espirituais na nossa alma, que eles foram cavados. São marcas profundas que nós temos entre nós. Que quando isso acontecer, eu e você vamos entender o significado da palavra sempre. Precisamos, é um sacrifício, eu sei que é. Nada se compara ao de Jesus Cristo, mas Deus espera que tenha um povo, a despeito das circunstâncias que passaram, que aprenda a cantar em todos os momentos, apresentando sacrifícios de louvor sempre através de lábios que professam o seu nome. Um dos nossos sacrifícios é o nosso corpo,
mas o outro do nosso sacrifício é o nosso louvor. Então, num certo sentido, com todo respeito, mesmo que a gente não tenha muita vontade de cantar, venha para cantar. Por quê? Porque Deus está esperando isso de nós. Diz a Bíblia que Ele se alegra com isso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Deus sabe da nossa dor. Ela não é igual a de Jesus Cristo, mas Deus sabe da nossa dor. E Deus sabe que eu estou muito feliz de falar um monte de coisa para vocês. Estou preocupado com o tempo aqui, porque eu estou empolgado, hein? Tem mais coisa aqui. Eu vou seguir só mais uma e as outras eu deixo para na outra semana, tá bom? A outra coisa é o nosso corpo, o nosso louvor, o nosso auxílio. Está lá em Hebreus capítulo 13, verso 16. Diz assim. Preste bem atenção. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra. Olha que interessante. Com tais sacrifícios Deus se alegra. Primeiro que ele diga, não negligencie isso. Não negligencie, como ele disse lá no capítulo 3, verso 2, vocês não negligenciaram a hospitalidade e acabaram acolhendo pessoas que eram anjos, sem saber. Então, do mesmo jeito que vocês não negligenciaram a hospitalidade, por quê? Porque na hora do sofrimento, farinha pouca, o meu pirão primeiro, a gente tem a tendência de se fechar, a gente tem a tendência de se amocar, a gente tem a tendência de se recolher e a tendência de ignorar a necessidade daqueles que estão à nossa volta, de nossos irmãos. Ele diz, vocês não fizeram isso, acolheram pessoas. Por que ele está dizendo isso? Porque havia naquele momento as pessoas que vinham uma vez por ano sacrificar e elas saíam das suas cidades para poder chegar naqueles lugares. E como havia perseguição do Estado, muitas delas fugiam da perseguição do Estado e chegavam em outras cidades sem nada. E a única coisa que as pessoas tinham seria o acolhimento da igreja. E às vezes as pessoas com medo não acolhiam. E ele diz, vocês não fizeram isso. Vocês não negligenciaram a importância do acolhimento. Mas mais do que isso, não negligencie, como ele diz, a mútua cooperação. E o termo que ele está usando para mútua cooperação é literalmente koinonia. Não negligencie ao fato de vocês estarem juntos. É o mesmo termo que aparece na seguinte palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na koinonia. Quando ele fala mútua cooperação, o que é traduzido por mútua cooperação em Hebreus 13, 16, é literalmente a mesma palavra que é traduzido por comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na koinonia. Então, quando nós estamos cooperando mutuamente, nós estamos em koinonia. Nós estamos juntos. E daí a importância da igreja de congregar. Daí a importância que ele vai dizer na própria carta aos Hebreus, que ainda bem que vocês não fizeram como muitas pessoas têm o costume de fazer, de deixar de congregar. Porque quando nós estamos congregando, nós estamos em koinonia. E na koinonia é que existe mútua cooperação. Como eu disse hoje de manhã, mútua cooperação para quê? Para que eu e você sejamos pessoas melhores no dia de amanhã do que nós somos hoje. Deus fala profundamente uma palavra para o irmão, e Deus abre profundamente o coração do outro irmão, e Deus junta a vida destes dois irmãos como uma família, e diz, irmão, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu desenraizar essas coisas de você, deixa eu cavar isso para que adubar no seu coração, porque existem coisas que não deviam estar na sua vida, e Deus falou profundamente ao meu coração, e acho que eu posso lhe ajudar, e a gente vai se mútuo cooperando para ser quem não somos. A trabalhar na nossa vida para que a imagem de Cristo seja limpa cada vez mais. Por isso, e aí eu vou dizer com todo o respeito do mundo, eu só vou dizer na circunstância, as pessoas tinham risco de morte nesse momento. As pessoas tinham risco do Estado em determinados momentos intervir numa reunião como essa e matar todo mundo, irmãos. A igreja perseguida na história conhecida, muitas delas se reuniam nos bueiros. E há relatos de guardas que chegavam e pegavam essas pessoas e diziam, vocês são crentes, agora eu peguei, e todo mundo diz, agora nós vamos morrer debaixo da terra, irmãos. Pessoas que não tinham a oportunidade que nós temos, a despeito do momento em que vivemos, de estarmos juntos fisicamente presentes como irmãos, porque a vida estava em risco.
As pessoas poderiam morrer em qualquer momento. Eles teriam mais do que justificativas para não se reunir, para não morrer. E aí um guarda chega até lá, eu peguei vocês são crentes? Ele diz, nós somos. Vocês acreditam em Jesus Cristo? Nós acreditamos. Vocês negam a fé? Nós não negamos. Então, muito bem, porque eu sou irmão de vocês, eu vim cultuar Deus junto com vocês. Pessoas que nós sabemos que aconteceram isso, mas naquele momento elas estavam esperando serem metralhadas justificadamente pelo Estado. E aí, com todo o respeito do mundo, porque haverá circunstâncias em que a nossa fé será testada para ver se nós viveremos em koinonia, ainda que a nossa vida esteja em risco. E aí ele diz, não só a mútua cooperação, mas ele diz em Hebreus 13:16, não esqueçam da prática do bem. E as pessoas entendem que a mútua cooperação, a koinonia, se refere e se reflete na ajuda mútua entre irmãos, e na prática do bem se refere na ajuda da igreja para com aqueles que não são necessariamente cristãos. O que significa que a prática do bem seria com os de fora. O que significa que no verso 15 ele fala do nosso louvor e da nossa adoração, que no verso 16 seriam confirmados pelas nossas mãos generosas. Significa que é louvor e ação. Alguém já disse assim, quebra-me o coração, Senhor, com as coisas que quebram o seu coração. Quebra-me, Senhor, o meu coração com as coisas que quebram o seu coração. E alguém então entende que o verso 15 e o verso 16 fazem literalmente uma junção, onde no verso 15 seria o louvor com os lábios e no verso 16 seria o louvor expresso através das nossas mãos e dos nossos pés. Em Levítico, os israelitas ofereciam como gratidão ao Senhor um sacrifício através de pão. Preste bem atenção. Os levitas ofereciam como sacrifício ao Senhor, no Antigo Testamento, sacrifícios através de pão. Eles davam pão. Nós não vamos dar um pão, nós vamos nos dar. Dar a nossa própria vida diante do Senhor. Por isso que Provérbios capítulo 6 fala do homem de Belial, que oferece o seu corpo, é o homem vil, o homem mau, para fazer coisas más, bem diferente do homem de Nazaré, que através do seu corpo faz coisas boas, e a Bíblia diz que dolo algum se achou em sua boca, e ele mesmo foi capaz de dizer, quem de vocês me convence de algum pecado? Então, sacrifícios que são os nossos corpos, sacrifício que é o nosso louvor, sacrifício que é o nosso auxílio em viver em mútua cooperação, mas o nosso auxílio em praticar o bem. Eu vou terminar, eu preciso dizer isso. É mais um. Eu queria que a gente cantasse Céu Lindo Céu. Dá para o pessoal de música aí, podem vir para frente aqui para a gente cantar. Mas, Romanos capítulo 15, verso 15. Eu não posso deixar de falar isso. Preciso falar. Obrigado, vocês são muito pacientes, obrigado. Tem um público maravilhoso e eu sei que eu não quero encher a paciência de vocês, mas eu preciso dizer aí no verso 15, porque eu quero saber como é que andam os nossos sacrifícios espirituais agradáveis. Nossos corpos, nosso louvor, nosso auxílio, mas o nosso evangelismo. Romanos capítulo 15, verso 15 e 16, eu vou ler numa tradução e depois vou ler numa tradução que fique mais fácil para o nosso entendimento, tá bom? Verso 15 diz assim: em virtude da comissão que Deus em sua graça me concedeu, para ser ministro de Cristo Jesus aos gentios, com o dever sacerdotal... Opa, não fui eu. Deixa eu só abrir aqui, porque eu vou dizer qual é a palavra que aparece com dever sacerdotal. É literalmente anunciar. Tá? Essa palavra que seria anunciar como um sacerdote. Por isso tem uma tradução que ele fala, o meu dever sacerdotal. Tá bom? Ele diz então lá, em virtude da comissão que Deus em sua graça me concedeu, para ser ministro de Cristo Jesus aos gentios, com um dever sacerdotal de proclamar sacerdotalmente o Evangelho de Deus, a fim de que os gentios viessem a ser oferecidos como sacrifício aceitável, santificados pelo Espírito Santo. Verso 16, numa versão então sobressalente, para que a gente entenda o que ele quer dizer.
para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Paulo, então, recebeu da parte de Deus o trabalho de pregar o evangelho aos gentios. E ele está dizendo que os gentios convertidos são, por Paulo, oferecidos a Deus como sacrifícios a ele. O que significa dizer que Paulo entendia que o trabalho de evangelismo dele não era o evangelho em si, mas era o fruto daquilo que o evangelho tinha através da sua vida, era o que Paulo oferecia para Deus como sacrifício. O que significa dizer, em outras palavras, que as pessoas às quais nós evangelizamos são as pessoas que, à luz, do mesmo jeito de Paulo no ministério dele, e à luz do nosso ministério, porque tem muito sacrifício para evangelizar, você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que lidar com resistências como Paulo lidou, resistências da pessoa que ouve, mas resistências de outras pessoas que não deixam. Lembram o camarada lá que não deixava Paulo poder pregar o evangelho? Você vai ver que você vai precisar pregar o evangelho várias vezes e que a gente não transforma o coração das pessoas, a gente fica na expectativa de que em algum momento Deus use aquela palavra para transformar o coração. Mas quando isso acontece através do nosso ministério dado pelo próprio Deus, estas pessoas, à luz desses sacrifícios que nós fizemos, são as pessoas que são o fruto do nosso trabalho para chegar diante de Deus e dizer: Deus, meu corpo está aqui, Deus, meu louvor está aqui, Deus, a minha ajuda e a minha cooperação está aqui, Deus, mas as pessoas que se converteram através do meu trabalho estão aqui. Elas são, de acordo com o que Paulo diz, o sacrifício vivo, mas de acordo com o que Pedro diz, os sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Aí deixa eu perguntar para cada um, eu não podia ir embora sem fazer esse apelo, quais são os sacrifícios espirituais que eu e você apresentamos a Deus? Não é para mim, é para Deus. Nosso corpo, nosso louvor, o nosso bolso, as pessoas que se convertem à luz do nosso ministério. Nas minhas andanças, vocês sabem disso, e para cada um de nós, tem gente que não apresenta o corpo como deveria apresentar diante de Deus. Não se desgasta perante o Senhor. Tem gente que canta muito menos do que deveria cantar, porque as pessoas dizem: afinal de contas, eu não tenho razões para louvar. Ora, conhecendo quem somos e quem Cristo é, nós temos as razões eternas para, independentemente das circunstâncias, louvarmos a Deus. Eu não quero contribuir com o meu irmão. E você vai ver que dá um trabalho danado, não é só nascer, é educar. Virar o zoinho para ter filho é fácil. Virar o zoinho para educar, você vai ver que é bem mais difícil. Você vira um zoinho 2 vezes e o filho nasce. E depois de nascer, você vai ter que virar o zoinho 55 vezes, 79 vezes, e os filhos crescem e continuam dando trabalho para nós. Casam e continuam dando trabalho para nós. Porque nascer é uma coisa, educar é outra bem diferente. Mas a gente precisa se koinonizar. A gente precisa vir à igreja, comungar junto. Sabe por quê? Porque eu preciso olhar para o meu irmão. É minha família. Alguém já disse, eu falei para você, um irmão levando na África um outro bem pequenininho e um outro era bem maior. E ele levando no colo. E alguém olhou aquilo ali e disse assim: mas não é pesado? E ele disse: não, é meu irmão. Às vezes tem irmãos que vão parecer pesados, mas não esqueça, é irmão. A gente precisa aprender a comungar juntos para vir na igreja olhar para o céu, mas vir na igreja para olhar: e aí, irmão, está tudo bem? Posso ajudar você? Posso cooperar com a sua vida? Mas mais do que isso, eu espero que a gente tenha diante de Deus pessoas, nomes, irmãos. Que a gente possa dizer: Deus, eu tenho alguns nomes. Eu sei que evangelismo não é fácil, não depende da gente, relaxa. Mas se desgaste, se sacrifique. Para quê? Para evangelizar. Para que quando as pessoas se converterem, você chegar e dizer: Deus, está aqui, ó. Quem foi? Eu ajudei naquele ali, Deus, olha lá. E eu me sacrifiquei daquele, deu trabalho lá. É isso. Como é que é o nome? É daquele camarada lá que fez profissão de fé e deu um trabalho danado, que era envolvido com droga. Toda vez eu esqueço o nome dele. Milton. Pode falar, o dia que o Milton vier aqui, ele fala para vocês. Milton. Eu falei: o dia que esse cara fizer profissão de fé, Deus existe. Pensa um cara que me deu trabalho. Rapaz, Milton era uma figura, rapaz. Pensa no Milton, gente boa demais. Fiquei muito feliz de estar envolvido no processo. Eu e várias outras pessoas, nós dividimos
uma pessoa por semana para dar conta do Milton, porque não dava conta. A Lu fez uma visita para mim, e pensa como é que ela saiu. Ficou uma semana para se recuperar. Porque dá trabalho evangelizar, irmãos. Dá trabalho sair, pegar as pessoas em estado bruto e falarmos, mas é muita alegria quando as pessoas entregam, quando Deus trabalha, e a gente dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me usou nesse processo. Eu queria desafiar vocês, não sei antes, mas a partir de hoje, a colocar as suas vidas como sacrifícios espirituais, agradáveis e contínuos, apresentando o seu corpo, apresentando o seu louvor, apresentando o seu auxílio e apresentando o seu evangelismo. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar Céu Lindo Céu, que é para lá que nós estamos indo. Céu Lindo Céu é esse lindo céu que tudo isso aqui corrobora para a nossa vida. E se Deus tocou profundamente seu coração aqui presente e a sua vida aí em casa, eu queria orar com você depois. Pedir que Deus desse graça profunda para que nós tenhamos uma igreja de gente que se santifica, que se dispõe, uma igreja de gente que louva, mesmo a despeito da morte batendo na porta, louva a Deus. A gente tem que aprender a louvar, irmãos, porque nós estamos indo para o céu. Uma igreja que aprende a se dispor em prol do irmão. Eu vou lá na igreja porque eu quero saber como a minha família está. Mas uma igreja que pensa naqueles que ainda não fazem parte dessa família, mas farão. Graças, entre outras coisas, aos nossos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Vamos cantar? Jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha fé, minha esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu lindo, céu, céu lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou pro céu lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Pelo rio nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime quando eu subir para o céu. Cantarei ali na história do Cordeiro de Deus. Céu lindo céu, céu lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou pro céu lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto maravilhoso na Tua presença, onde nós saímos daqui desafiados a nos entregarmos mais para Ti, a entregarmos o nosso louvor, as nossas contribuições, a entregar o nosso anseio de evangelizarmos como os sacrifícios espirituais agradáveis que queremos oferecer a Ti.
não são sacrifícios redentivos, longe disso. O único redentivo é o de Jesus Cristo, aquele que se sacrificou de maneira perfeita e eterna por cada um de nós. Mas dá-nos graça, enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, para que estes sacrifícios espirituais sejam, ó Deus, exercidos por nós e agradáveis a Ti por intermédio de Jesus Cristo. Nos faz essa igreja evangelista, nos faz essa igreja que louva, nos faz essa igreja que contribui uns com os outros, nos faz uma igreja, ó Deus, que se coloca fisicamente na Tua presença, entendendo que tudo que somos e seremos, certamente está nas Tuas mãos. Louvado e bendito seja o Teu nome pela Tua palavra, a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a benéfica presença do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Os irmãos podem sentar?